Olá, estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ideias, ações, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel. E hoje é um programa especial, porque é o programa de estreia do programa Business 360 na nova casa, numa nova emissora, o grupo Novo Dia. E aí eu gostaria até fazer um pequeno parênteses para explicar um pouquinho essa mudança. O programa Business 360 tem uma visão 360 graus sobre o mundo dos negócios. E o grupo Novo Dia de Comunicação, que é hoje o grupo mais completo de mídia da região, tem essa mesma visão, 360 graus. É um grupo que é formado por diversas frentes de comunicação. Um portal composto por 2 jornais digitais, o Novo Dia Notícias e o Jundiaí Notícias, uma editora chamada Urben, uma produtora e um estúdio de gravação e canal de streaming chamado Novo Dia Live, uma rede de mídia indoor chamada TV Cena e a TV Novo Dia TV, que é uma web TV e que, na verdade, se beneficia de todo esse ecossistema da comunicação. Então, a parceria entre o Business 360 e o Grupo Novo Dia tem tudo a ver. A gente está muito contente, vamos fazer várias entrevistas legais, vários bate-papos. E hoje, que na verdade é a nossa estreia, já temos uma convidada muito especial. Nós estamos na Semana da Mulher e é assim a minha satisfação de receber aqui a diretora da mantenedora do Grupo Anchieta de Educação, um dos maiores grupos de educação do interior de São Paulo, a doutora em Educação, Juliana Fornari. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, Juliana. Bom dia, eu que agradeço essa apresentação maravilhosa. Queria agradecer ao Patrick pelo convite, agradecer muito o Rodrigo Malagoli, da TV Cena, do Novo Dia, e com muito orgulho eu falo que foi meu aluno. Então, legal, assim, muito legal. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, e é isso aí, agradeço muito o convite. A gente fica bastante satisfeito, especialmente numa estreia, trazendo uma pessoa que vai trazer muitas dicas, muita inspiração para os nossos telespectadores. E eu costumo falar, né, o programa é dirigido a empreendedores, empresários, executivos, e talvez você seja 3 em 1, né? Você é empresária, empreendedora, executiva, herdeira, né? E tudo começou há 80 anos atrás, né, Ju? Então, 82 anos atrás. E a gente vai contar um pouquinho essa história. Então, um bate-papo. E eu fico bastante contente de trazer você aqui. A entrevista é sua, a gente vai bater um papo. Você tem aí muita história para contar. E a primeira pergunta que eu sempre faço é sobre a sua visão em relação ao espírito empreendedor. Porque você, vamos dizer assim, você já nasceu numa família que tem esse espírito empreendedor, né? O teu avô foi o fundador. Eu queria saber, hoje o teu pai está à frente do grupo, né? O Norberto Fornari, uma personalidade do mundo empresarial. E a gente gostaria de saber a sua visão em relação ao espírito empreendedor. Foi bacana algumas questões que você colocou agora e eu acho importante, assim como você falou, herdeira. Eu acho importante, pessoas assim como eu, sabermos o lugar que a gente está, nosso lugar de fala, nosso lugar da vida, porque realmente é muito diferente de outras pessoas. E eu comecei, nunca pensei em trabalhar no Anchieta, por incrível que pareça, apesar de hoje o Anchieta ser minha vida, eu brinco muito. Assim, há quanto tempo você está no grupo? Eu brinco, né? Eu falo a minha idade. Eu não, eu estou aqui há mais de 40 anos. Mas já revela. Né? Mais de 40 anos. Como assim? Não, eu nasci aqui, né? Nasci lá. Mas no começo eu fui estudar em São Paulo, fui fazer faculdade de administração, trabalhei em empresas lá, trabalhei no Banco Real, trabalhei em Banco Real naquela época, já entreguei a idade aí, e fui buscar me capacitar.
né? Então, acho que, mesmo sendo herdeira, mesmo estando nessa família com que tem um forte espírito empreendedor, eu fui procurar me qualificar. Até que chegou um momento na vida que eu falei assim, não, agora eu vou voltar para casa, eu quero ajudar, quero trabalhar com isso. Mas eu acho que isso é muito importante. Você, de repente, ir beber de outras águas, sair do seu porto seguro. Sem dúvida. Ser empregado, de fato, Sem porque dúvida. quando você trabalha com a família, não, né, não sou o dono, é diferente. Então, você realmente ser estagiário, ser empregado, bater ponto, bater cartão. Você fez essa trajetória, né? Eu fiz essa trajetória. Muito legal. E isso foi muito enriquecedor para mim, né? E aí, quando você volta e você vem, no meu caso, entra para o negócio, você tem outras perspectivas, um pouco de maturidade a mais, né? Eu falo um pouco porque foi também no início, depois a gente ganha muito mais, né? Mas eu acho que isso é importante sair, até não pelo fato de não, vou sair e vou fazer coisas diferentes, vou trilhar o meu próprio caminho, eu acho isso bacana também, mas não pensando nessa bandeira, mas pensando que é importante você beber de outras águas para você trazer e enriquecer de fato o negócio da família. Não tenha dúvida, eu acho que o teu pai, que eventualmente te orientou até em relação a isso, teve uma visão muito legal, porque aprender até e ver outros mundos, né, enriquece a trajetória profissional e faz a pessoa enxergar que performance e desempenho acima de tudo, né? Não é porque eu sou herdeiro, herdeira, que eu vou ter algum tipo de protecionismo aqui dentro do grupo. E outras, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acho que a exigência, né, às vezes até maior. Muito maior. Eu entrevistei uma outra grande executiva, a Ana Oliva, e ela fez a mesma trajetória. Antes de assumir a gestão do grupo, ela foi lá para a Bolsa de Valores, tal, trabalhou, viu o mundo lá fora, como você. Você trabalhou em banco, banco é muito performance e resultado. Né? E isso é importante. Aí eu trabalhei na Shell Aviação, também na parte de marketing, e fui trabalhar no Ibazar, que não existe mais, que depois virou a Remate, que agora é o Mercado Livre. Nossa. Então eu participei ali naquela questão da bolha da internet, e aí depois eu saí dessa experiência de site e voltei para cá, e cheguei um belo dia, foi muito interessante, sentei na sala do meu pai e falei, então, quero trabalhar aqui. Quero trabalhar aqui, já tá bom essa coisa, ainda mais internet, imagina a loucura. Ele falou assim, oi, como assim? Não, quero trabalhar aqui, né? Você trabalhou aqui e tal. Ele falou assim, ele não me levou a sério. Ele falou, não, então tá bom. Você vai ser assistente, professor assistente. Nem existia esse cargo. Acho que a única professora assistente lá, naquela época, era eu. Você foi o primeiro. Legal. Você vai ser professor assistente do professor Léo. De qual matéria na época? De marketing, na época. Marketing. Do professor Léo Arantes, um querido, tá lá com a gente até hoje. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque aí eu fiquei 1 ano de assistente do Léo, assistia todas as aulas, corrigia todas as provas. Legal! E aí, como a gente fala, né, nessa área educacional, quando o bichinho pica, acabou. E aí, assim, você se imune de uma energia e é tão gostoso a troca ali e você aprende. É engraçado que a gente fala assim, não, eu adoro educar, eu sou uma educadora, eu dou aula, eu gosto disso. Não, a gente aprende muito, né? Assim, eu acho que professor, às vezes, fala pouco do quanto a gente aprende sendo professor. Você tem muito acesso à interação. Não, então... demais. São diferentes mundos, diferentes histórias de vida, e aquilo tudo vai juntando num caldeirão, assim, que é fantástico. E aí eu me apaixonei loucamente pela educação, falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu fui seguindo, professora, coordenadora, até chegar na direção acadêmica propriamente dita. De todo o grupo já? De todo o ensino superior. Legal. E aí eu fiquei na direção acadêmica, acho que por uns bons 10 anos, Legal. 10, 12 anos. E aí, aquela história, né, Patrick? Então, eu senti a necessidade de me qualificar, porque eu vinha de uma formação muito de gestão, de administradora, me encantei, mas eu não tinha essa formação necessária. E aí eu fui fazer o doutorado em educação. Que legal, que bacana. Então, assim, é isso que eu falo, quando a gente tem que ter esse olhar e responsabilidade pelo que a gente faz. Então, assim, estou numa seara que eu gosto muito, tenho uma certa experiência, mas eu não estudei isso. Então, eu preciso dar um passinho atrás, vou lá, vou estudar. E isso enriquece demais, né? Então, o doutorado de educação foi um presente na minha vida também, para que eu pudesse entender melhor desse serviço, que
eu sempre falo que é um serviço muito, muito complexo, né? Você Imagino. educar, você tem que ter muitas pessoas ao mesmo tempo a fim daquilo dar certo. Então não adianta um professor super qualificado se eu não tenho um aluno interessado. Não adianta um aluno perfeito se eu não tenho um professor super qualificado. E não adianta os dois se eu não tenho uma estrutura Perfeito. educacional, uma empresa que pense na educação propriamente dita, significativa, humanizada. Então eu falo que é um serviço, né, a gente falando de gestão, é um serviço bastante complexo. Muito. Porque é diferente de eu vender uma viagem, né? Ah. Eu vendo uma viagem, você vai para Roma, você fica feliz, você vai ter experiências diversas, mas eu vendo a educação, eu vendo uma experiência, ele tem que aprender. E a expectativa é muito grande dos pais, dos próprios alunos, quer dizer, aquilo lá vai influenciar o indivíduo para o resto da vida. Exato. Então, eu acho que a responsabilidade, você como doutora e educadora, doutora em educação, sente essa grande responsabilidade. E eu acho que por isso você também fez o doutorado e se qualificou. Uma coisa que eu falo muito também, eu imagino, né? Você me corrige, você é expert. Porque você está aqui, na verdade, gerenciando duas situações. Como educadora, né? Como expert em educação e como gestora de um grupo, né? Sim. Que é uma empresa, na verdade. E a parte da gestão, ela é complicada, eu imagino. Porque é muito fator humano e fator humano não é algo fácil de se lidar. Sim. Cada pessoa é de um jeito, cada professor é de um jeito, cada aluno é de um jeito. Então, a complexidade para você entregar aquilo, pensando no lado empresarial, que toda empresa precisa entregar resultado. Sim. Gerenciando todo esse ecossistema fortemente influenciado pelo fator humano, é de uma complexidade muito grande, né? Não, é absurdo. Então, antes, até é legal passar essa experiência, que antes a gente tinha uma divisão. Então, eu estava muito nessa parte acadêmica, propriamente dita. Então, pensando na educação, o que acontece dentro da sala de aula, as metodologias, todas as ferramentas que a gente devia usar, como que isso ia entrar no mercado e para o aluno, e que nota que ele ia tirar. E aí, a gente tinha, meu irmão e os outros sócios, na parte mais gestão e financeira propriamente dita. Você é mais na acadêmica no início. E aí a gente, obviamente, tinham vários embates, né? Porque isso é sabido Verdade. da educação. São dois lados, por isso que eu até perguntei. Que esses embates acontecem e são super necessários. Sim. São super importantes porque é aquilo que você falou, somos uma empresa, né? E precisamos dar lucro, né? Nós precisamos sobreviver, a gente tem funcionários, nós temos professores, a gente tem todo um arcabouço ali de responsabilidades. Então, óbvio, não é uma coisa que a gente só vai pensar na educação e no serviço perfeito. Sim, a gente quer a melhor qualidade, mas isso também tem que resultar num resultado financeiro significativo. Senão não fica de pé e você não consegue reinvestir, né? E aí, a partir do ano passado, a gente fez uma outra organização. Então, agora estamos todos juntos. Me subiram para a parte de gestão e de estratégia do grupo. E aí, agora a gente tem, então, assim, eu, meu irmão, nós temos o outro sócio, Valdemar, a Sônia, e nós trabalhamos nessa parte estratégica, obviamente orientados pelo meu pai, que é o presidente do grupo, para olhar o mercado e ter essa administração um pouco mais distante do que negócio, operacional mesmo, né? Legal. E aí surgem várias coisas bacanas, está sendo muito, muito gratificante também. Não, eu acho fantástico essa explicação que você deu, porque realmente, né, business as usual. É um negócio que tem toda a excelência de educação como pilar que vocês entregam, mas é um negócio. Então, todas as escolas, sejam superiores ou fundamental médio, pós-graduação, tem que ter essa preocupação realmente. Eu tenho um amigo que inclusive ele esteve no meu programa, o Sandro Benelli, presidente da pós-graduação da GV, e ele fala isso também, olha, a gente tem que se preocupar com o conteúdo, com a parte financeira, estratégica, é um business. Então é bem legal isso, acho que você explicou de uma maneira bem clara as suas prioridades nessa situação toda. E eu vi, a gente sabe, né? É muito grande hoje o Grupo Anchieta, tem desde o colégio, educação fundamental, infantil, fundamental, média, graduação, pós-graduação. Na graduação, são mais de 40 cursos.
São mais de 40 É cursos. muita coisa. Né? E somos 12 mil alunos juntando tudo. 12 mil alunos. Entre escolas, graduação e pós-graduação, então é bastante coisa. E falando nesse business, eu acho assim, super importante, no setor educacional, é um business, sim, com responsabilidade ética. Ética. Porque alguns serviços, isso é mais importante, o óbvio às vezes precisa ser dito. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala de saúde e quando a gente fala de educação. E aí a gente tem diversos grupos, tanto da saúde como na educação, e que cresceram de maneira desordenada, que se expandiram de maneira desordenada. E o que eu quero dizer com isso? Abrem bolsa, ação, e aí você passa a desvirtuar a questão ética, a questão da qualidade. Então, assim, e a educação, por ser um setor que é regulamentado pelo Ministério da Educação no Brasil, pelo governo, e apesar da gente reclamar dessa regulamentação, porque acaba cerceando, ela é válida, ela é importante, porque, né, se é regulamentada, ainda tem coisas erradas acontecendo, imagina se não fosse. Imagina se não tivesse ordem e lei nenhuma, daí complicaria muito. Então, é importante a gente dizer o óbvio, né? Então, assim, é um business, a gente precisa disso, mas com muita responsabilidade e muita ética, que a natureza do serviço exige, que é a educação. Sim. E a mesma coisa com a saúde, em outros setores. Você lembrou bem, existe uma semelhança nesse aspecto entre educação e saúde, né? Porque sim, são coisas que você não pode errar, concorda? Se você vender uma... Engenheiro também não pode errar, mas enfim, a gente exato. fala dessas que são mais gritantes. Eu sou engenheiro químico, eu também não posso errar, mas eu entendo que você fala e totalmente te dou razão. Você mexer com saúde e educação, você está na essência até da formação da pessoa e às vezes na saúde, na sobrevivência da pessoa, né? Então é diferente. Eu vou criar um produto... claro, existem as pressões de marketing também. Eu não posso errar, não posso fazer um shampoo que dê problema ou irrita a pele e tal, ou um alimento, mas em educação e saúde, mais especificamente falando de educação, está na base da sociedade. Sim. A educação vai ser o reflexo do país, né? Então, exato, a gente sempre fala isso. Exato. Nós somos responsáveis por isso, né? Isso é fantástico, assim, e tem que ser por aí mesmo, né? E continuando um pouquinho aqui a nossa conversa, eu queria retomar, então, o espírito empreendedor, né? Você naturalmente já teve eu falo muito também, assim, os executivos, eles têm um pouquinho de você S.A., eles se autogerenciam, que é o que você fez, né? Você foi para São Paulo, um banco, trabalhou na Shell Aviation, e grandes empresas que têm níveis de exigência muito grandes, para meio que aprender e formatar algumas questões de desempenho que você precisava, todo jovem, né? É bom ser exposto, mas você gerenciou a sua própria carreira de alguma maneira. Então, esse espírito empreendedor, apesar de ser hoje, né, você é uma mistura entre empresário, empreendedora, executiva, mas a importância do espírito empreendedor como essa força motriz de fazer a pessoa se desenvolver. O empreendedor, ele empreende, ele cria, ele não quer ficar parado, né? Ele não quer ficar na zona de conforto, é isso? Exato, ele está antenado, né? Ele se qualifica. Eu acho que empreender é persistir. Persistir, adoro persistir. E se qualificar. Eu acho isso importante, porque às vezes a pessoa está lá e a zona de conforto, não, eu conheço, eu tenho essa experiência. Não, vai lá, se qualifica, escuta quem sabe mais que você. Não tenha medo de ouvir quem sabe mais que você. E hoje no mundo a gente tem muito isso, né? As pessoas têm ciúmes, têm as vaidades e acabam não se aproximando. Não, vai lá, senta do lado de quem sabe mais que você admira. Né? Então, eu acho que a persistência, a resiliência, porque normalmente a gente escuta coisas maravilhosas, né? Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, foi maravilhoso. Falou, nossa, que vida rico, tranquila, né? Vida fácil, né? Não é, né? A gente tem que passar que a realidade é muito esforço, é muita dor também, porque é muito tombo. Então, a gente estava brincando, né? Aquela coisa assim, você segura o ombrinho
né, leva os soquinhos aqui e fica lá, fica de ó, pé. pode bater. Pode bater que eu aguento e isso vai me deixar um pouco mais forte. Então, acho que persistência, resiliência, determinação e qualificação são coisas, obviamente, tem toda a parte financeira por trás, mas são coisas que te impulsionam para o lugar certo, né? Você E falou, pessoas, as pessoas. Olha para quem está do seu lado. Sempre. E você falou 3 palavras, por coincidência, eu fiz um post no meu Instagram, @PatrickDorel ou Programa Business 360. 3 dessas palavras, por coincidência, a gente não combinou nada, hein? Não mesmo. Eu coloquei nesse post. Você falou em determinação, resiliência, você falou, e eu colocaria ainda, saber lidar com risco, saber lidar com coragem, sacrifício. Se não tiver coragem, vai sem coragem mesmo, mas é bom tentar criar coragem, né? Eu falo assim, o empreendedor, ele pega aquele aviãozinho e quer saltar de paraquedas. Ele tem que ter total confiança que o paraquedas vai abrir. Mas falar que ele não tem medo de saltar, não tem medo, mas eu vou saltar, né? Sim. Então, você falou isso, né? Determinação, resiliência, realmente focar. E o espírito empreendedor é muito isso, né? Mesmo você já tendo nascido num grupo formado, os tombos acontecem para qualquer empreendedor, para qualquer executivo, para qualquer empresário. E uma das grandes características é cair e se reerguer, né? Sim, cair, exato, e que é a resiliência, né? Então você se machucar e falar, não, vamos continuar. A gente viveu isso, e assim, eu acho que o maior desafio que eu vivi no grupo Anchieta, acho que não só eu, né, mas assim, enquanto educador e tudo mais, pela natureza do serviço, foi a pandemia, né? Sim. Eu acho que para todos. Para todos. Né? Não só para a educação, mas foi uma coisa assim, a gente sentar e falar, e agora? O que nós vamos fazer? Que mudou tudo, mudou o cenário geral. Mudou tudo. Então, e aí a gente, foi um momento de trabalhar naquela frase que a gente já tinha conversado antes, assim, melhor feito do que perfeito. Melhor feito do que perfeito. Né? E, enfim, a gente tinha uma história de início, já estou me prolongando aqui, da educação à distância. Isso, então, quero que você fale. Já tinha começado lá em 2014, cuidar da educação à distância, entender do que se tratava, procurar nos congressos, nos qualificar, procurar informação, né? Então, quando a pandemia ela chega em 2020, especificamente para o Grupo Anchieta, a gente já tinha trilhado um caminho árduo que algumas não tinham feito ainda, que eram as aquisições dos LMS, as aquisições de máquina mesmo, de câmera, de infraestrutura, tudo, de infraestrutura. E isso facilitou muito, Sim. que em uma semana a gente estava com tudo no ar. Nossa. Estava perfeito? Não, mas estava no ar. Mas estava funcionando. E estava funcionando. E aí, assim, é aquele momento show de bola, né? Os professores super engajados e a gente contou com o apoio de, assim, todos os funcionários. Eu me lembro, até me arrepia, em alguns momentos que a gente sentava para conversar com a equipe e a gente falava assim, a gente tem que agradecer os funcionários do TI. Não, sim, não, a gente tem que agradecer aquele funcionário que passou a noite arrumando a luz, vendo... Então, assim, era muita gente envolvida num trabalho que a gente nunca tinha feito antes, porque, de repente, eram 12 mil alunos de fato, no online, né? E precisando que aquilo funcionasse. E professores que nem estavam na educação à distância, porque não tinham facilidade, porque não tinham trabalhado nisso e que estavam lá testando nas suas casas, tentando fazer, né? E isso foi muito, muito bacana. Então, acho que assim, a gente viveu muito essa questão da resiliência, de pensar fora da caixinha, nesse momento da pandemia. Eu na educação e tantos outros em outros setores. Porque, veja, né? a gente estava falando do fator humano, que é uma das principais questões no segmento de educação, e o fator humano é muito, tradicionalmente, tem a ver com pessoa e pessoa, proximidade, né? A educação surgiu de conversas Sim. um a um. Quando chega o advento da pandemia, não existia mais isso, quer dizer, era proibido, né, os decretos. Então, exato. você reinventar o teu negócio é algo que traz
à tona a necessidade de criatividade, né? Imagina, Sim, muita. Como que eu vou fazer? Eu não posso parar o grupo. Sim. Resiliência, porque quantas vezes acho que o pessoal de TI tentou ligar ou desligar e o negócio não funciona. Bom, gente, vamos ter que fazer. Caiu. Caiu, literalmente caiu, tem que reerguer o sistema e tal. Sim. Então trouxe toda essa questão do empreendedorismo. O empreendedor é aquele que ele não sabe como, mas ele sabe que vai conseguir. Sim, Né? sim. Isso é muito legal. E aí, a antecipação que o grupo fez, tendo trazido o assunto EAD até antes da pandemia, foi uma maravilha. Não, isso foi realmente gratificante. Foi uma visão que vocês... A educação à distância já existia antes, né? Sim. Nos primórdios do ano 2000, né? Que para nós foi ontem, mas enfim, já vinha muito antes, né? A gente faz um apanhado histórico e a gente fala da educação à distância a partir das cartas paulinas. Cartas paulinas. Né? Então, assim, como que a gente foi transmitindo a religião, o cristianismo e tudo mais. Então, isso, os diplomas por correspondência, então isso já era educação à distância. Mas como a gente conhece, mediatizada pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, a partir dos anos 2000 isso pegou muita força, né? Mas em 2014, olha só, longe disso, as pessoas ainda estavam testando, a gente já estavam trabalhando, o Anchieta começou, até acho que tardiamente, mas com muita responsabilidade. A hora que a gente sentiu que o terreno era firme, era fértil, a gente começa a trabalhar nisso. Então, a gente se preparou. E quando vem 2020, a gente, graças a Deus, tinha como fazer. Mas você percebe que uma coisa, quando a gente trabalha muito educação à distância e a gente... fala que é bacana, porque você pode estudar a qualquer tempo, em qualquer lugar, você tem uma flexibilidade, você estuda como você quer. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso na teoria. Quando chega a pandemia, que você tem crianças, isso e que você eu vou tem perguntar adultos já para você. Estudando via ferramentas digitais, a coisa muda um pouquinho de figura. E aí... a gente está nesse processo transitório de estudo dessa didática digital, desse tempo digital, né? A gente discutiu no Unicamp muito isso. Você fez o doutorado na Unicamp? Fiz lá. Então, o que são 4 horas conversando com o seu professor ali na frente, com o seu amigo aqui, aí você discute, você conversa. Pô, não passa assim. E o que são 4 horas na frente de uma tela de computador? Nossa, parece 20. E os jovens que não abriam, né? Não abriam as câmeras. Eu chegava lá, minha filha estava estudando, minha filha pegou bem a parte de colegial, né? De ensino médio para vestibular, e todas as carinhas, tinham os nomes lá no Zoom, né? E era só o nome e a carinha fechada. Eu falei, gente, filha, abre essa câmera. Não, mãe, ninguém abre a câmera. Nossa. Então, assim, teve um problema grande, assim, tanto dos alunos quanto dos docentes, né? E a mesma coisa acontecia no ensino médio, aconteceu nas faculdades, aconteceu com as crianças. Imagina você ter crianças do ensino infantil. Meu Deus, isso que eu ia perguntar para você, né? Como é que a pandemia afetou as pessoas no segmento da educação, especialmente os alunos muito jovens, muito pequenininhos. Existem situações em que a criança... primeiro contato dela com a educação foi na pandemia. Ela não teve a experiência anterior no maternal, no infantil, porque a pandemia impactou bem nessa hora. Como é que você avalia esse impacto que foi para todo mundo, foi para o mundo inteiro e para todo mundo, mas especialmente para os pequenos? Eu imagino que foi um impacto dramático, né, no início. Tem crianças que estão indo para a escola com 8, 9 anos pela primeira vez agora, porque os últimos 3 anos ela teve que estar, né, de alguma forma, através de uma tela de computador, de um iPad, enfim. Eu acho que, assim, causou um problema grande, não só nas crianças pequenas, mas isso muito, muito maior nelas, mas nos adultos, nos jovens, adolescentes também, né? Eu acho, Patrick, tudo que a gente falar agora vai ser meio prematuro. Porque a gente está em observação. Entendi. Então, o que a gente vê enquanto educação? O que a gente vê nas escolas? Uma dificuldade de adaptação, uma dificuldade de socialização, que era uma dificuldade que já existia antes
com o advento do celular. Então, assim, meu filho vive no celular. Como quase todos, né? A gente briga, dá castigo, mas está lá. TikTok, então já é uma coisa que te prende. Imagina você ter que estudar por isso, você ter que, de repente, ter sua mãe, seu pai olhando, ou alguém, porque às vezes o pai e a mãe estão trabalhando, não está em casa, para ver se você realmente está olhando para a aula ou não. Exatamente, um monitoramento ali, né? Olha, eu acho que vai ter, assim, estudos bastante profundos com relação a isso na neurociência. Sim. E do que isso vai acarretar. Eu acho que é uma geração que a gente vai ter que observar. Até porque tem muitos estudos, uma das coisas que eu gostei muito de ver nessa questão do EAD e que eu conhecia essa neurociência através desses estudos, é que assim, o aluno, ele aprende melhor quando ele está feliz. Então, olha que coisa, sim, né? Vamos discutir felicidade. Mas então, assim, são emoções positivas. Então, geram um melhor aprendizado. Então, por exemplo, quando você tem um professor chato, que você não gosta, não deu empatia, de repente ele é até legal, mas não deu empatia com você. Não deu química, eu sou da área Você química. não consegue ter um aprendizado tão legal. Isso Sim, parece óbvio, sim, mas existem estudos sim, que demonstram o porquê disso. Então, você imagina, na pandemia, naquele estresse generalizado, né? Então, assim, como que foi a sua família, como foi a minha família em casa, pessoas doentes. Então, como que vai ser esse aprendizado na cabeça das crianças? Então, eu acho que isso vai ser explorado mais para frente. E a gente vai ter que lidar com essa geração. Acho que é uma nova geração aí que vem, que a gente vai ter que aprender a lidar com muito eles. interessante isso, a gente tem que aguardar, né? Porque mudou o mundo, ainda estamos, não é só na parte da educação, mas as relações entre as empresas, comércio, tudo. Então, como você falou, a gente tem que observar, ter muita calma nessa hora, fazer o nosso melhor, né? E continuar a nossa trajetória, nossos ideais. E uma coisa muito legal, falando um pouco dos seus projetos atuais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. O grupo Anchieta, ele é muito grande, né? Campus enorme, mas não é só no campus, tem na cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho os seus projetos atuais, o que você está nesse momento desenhando como grupo e um pouquinho do que você visualiza de futuro aí pro grupo, né? Bom, a gente tem um filho novo, que é o Colégio Aurum, que eu adoraria falar sobre ele agora. Legal. A gente sonhou, ele vem de estudos de uns 3 anos para cá, muito por conta de uma oportunidade, aí linkando com a questão do empreendedorismo, que eu acho que quando você tem um espírito empreendedor, você tem que estar atento às janelas de oportunidade que aparecem. Então, Jundiaí, ela vem num desenvolvimento, numa evolução fantástica, se destacando em qualidade de vida e atraindo um tipo de população diferente. Então, as pessoas estão saindo de São Paulo, de outras capitais, e vindo morar em Jundiaí para ter qualidade de vida. E isso abriu a nossa mente para um colégio diferenciado, que é o Colégio Aurum, que é o colégio bilíngue, com uma intencionalidade pedagógica completamente diferente, inovadora, que usa muito a questão da tecnologia, mas sempre como ferramenta e não como fim, né? Mas como algo que te proporciona chegar à compreensão e aprendizados melhores. E a gente, assim, começou o ano passado na reforma. Legal. E esse ano o filho nasceu, tá. Começamos as aulas e está sendo muito gratificante o trabalho com os docentes. A gente trouxe a equipe pensada assim do mercado, a dedo, de lugares bastante conceituados. São nota 1000, pessoas que pensam a educação enquanto filosofia humanizada, humanista, né, pensando no crescimento do aluno como pessoa, como sempre a gente fez. Na Escola Anchieta, que foi assim que começou em 1941, como sempre a gente quis fazer e faz na educação superior e na pós-graduação, mas agora com o bilinguismo, né? Legal. Que a gente vê que é uma tendência forte. As crianças aprendem as duas línguas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Eu até vou fazer um parênteses. No meu curso de MBA que eu fiz há muitos anos atrás, eu tinha um colega
que também era um executivo e tinha trabalhado em vários lugares no mundo, e ele tinha um filho pequenininho na época, e ele era suíço, a esposa era francesa e eles tinham morado na Espanha. E a criança nasceu, acho que na Espanha, estava no Brasil, mas a mãe falava em francês. E ele chegou para mim e falou: Patrick, eu tô com uma preocupação. O meu filho não fala, ele não está falando, demora. Quando ele começou a falar 3 línguas. Ele francês, alemão, espanhol. Então, essa questão do bilíngue, né? Como é importante, a mente de uma criança, ela é uma esponja que absorve tudo. Sim. É isso, né? Então você consegue colocar essas informações, o cérebro vai aprendendo e vai se formatando de uma maneira diferente, né? Então, criança bilíngue, para ela não vê problema. Assim. Nós talvez possamos ver, nossa, adulto vai conseguir aprender. Mas para criança é normal. Para criança é normal. Eu estou aprendendo também sobre esse produto novo, esse serviço novo, com a Aline e com a Silvana, que são assim pessoas fantásticas lá do Auron. E é isso, tanto que a composição do inglês e do português, ela é muito o inglês é muito maior no infantilzinho, então assim, é 80% inglês e 20% português. Aí vai para o fundamental e vai aumentando para 40, 60, 50, 50, até quando você vai para o médio, que aí você tem uma carga maior de disciplinas em português e menor em inglês, porque daí o aluno pode escolher se ele vai fazer faculdade aqui ou se ele quer se preparar para o mundo. E é muito bacana essa possibilidade de você colocar o aluno para o mundo, né? E aí, sem dúvida. E é engraçado, porque uma das coisas que eu falo para o pessoal também é que não existe almoço grátis ou não existe milagre. Porém, nessa questão do bilinguismo, parece que são chavinhas da linguística que eles vão absorvendo. E assim, hoje o pessoal está lá um mês e meio de aula, e você anda nos corredores, a criançadinha toda no inglês, falando inglês, conversando. Que coisa. Então, isso é muito bacana. Não, isso é legal. Uma outra coisa que você mencionou, que é muito legal, sempre falo isso também, é que o empreendedor, ele observa as oportunidades, né? Então, você bem tocou no assunto da cidade e do ecossistema que Jundiaí está criando, tendo demandas diferentes que talvez no passado não houvessem, porque Jundiaí realmente, de vários anos para cá, tem se desenvolvido com uma demanda de alta qualidade em vários aspectos, né? É na educação, é no comércio, é na indústria. Muitos executivos e famílias vêm morar aqui atraídas pelo que a cidade oferece e os serviços e a qualidade de vida. E sem dúvida nenhuma, isso olhando como empresário, empreendedor, quando você tem a decisão de montar uma nova planta ou um escritório em uma nova localidade, uma nova cidade, você olha muito bem como é que está estruturada a questão da educação nessa cidade. A educação, os serviços de transporte, o entretenimento, o lazer, mas a educação, sem dúvida nenhuma, porque a educação de qualidade forma os profissionais que a indústria, a empresa vai conseguir com tranquilidade absorver. Então, nós estudamos em Campinas e eu acompanhei muito isso e vivenciei, né? Esse grande boom de Campinas veio também através da questão das universidades e faculdades que foram colocadas lá, numa visão que universidades atraem jovens que consomem em bares, entretenimentos, movimento, economia, e depois formam os profissionais que as empresas em volta vão conseguir absorver. Então, um ecossistema muito importante para o empreendedorismo. Cria-se ali um ecossistema que se retroalimenta, né, ali das universidades, das escolas. Muito. Eu sou um entusiasta e eu encorajo as pessoas a investirem nesse ecossistema, uma vez... Eu acho que o poder público tem que fazer a parte dele e está fazendo. A gente, como cidadão,
tem que exigir isso, monitorar, a gente... Porque não funciona também só o lado particular, o empreendedor, não. Tem que ter a infraestrutura, tem que ter as políticas. Então, acho que Jundiaí é um exemplo legal, onde as coisas estão funcionando e onde os empreendedores conseguem agregar ainda mais para a sociedade, uma coisa que se retroalimenta. Né? E é uma coisa que é para a vida toda, né? A Sim. gente tem um termo em inglês que chama lifelong learning. Lifelong learning. Que legal. É você aprender para a vida toda. Então, quer dizer, a gente tenta estimular, motivar para que isso aconteça. Sim. Porque... se for pensar na minha área de educação, a gente sempre precisa aprender. Então, a gente tem educação à distância, a gente tem a pandemia que trouxe outras tecnologias, e a gente tem que saber como lidar com isso. Engenharia também, a medicina também. Então, todas as áreas você não pode parar de estudar. Então, esse termo long life learning... Só aprender para sempre. Nunca fez tanto sentido. E isso, para as cidades, para o nosso entorno, né, para esse ecossistema que a gente estava falando, é super importante. Não, eu acho perfeito. Isso aí já faz a ponte para uma pergunta que eu queria fazer em relação ao papel que você visualiza ou idealiza das faculdades e universidades, tendo em vista que o campo de conhecimento é muito dinâmico. Sim. A gente está vivendo, cada vez parece que acelera mais esse processo, inovações, novos processos, novas maneiras de fazer as coisas, em todas as áreas, na medicina, na engenharia, na tecnologia, meu Deus, né? Estamos aqui fazendo um programa de mídia, de televisão, web TV, que a gente usa, isso eu falei no começo do programa, toda a tecnologia para a gente conseguir se comunicar da melhor maneira. Então existe o campo de conhecimento cada vez mais amplo e rápido e mudando, né? Como é que você vê o papel da universidade? Antigamente, a gente tinha que as universidades eram as provedoras de conhecimento e geradoras de conhecimento. Talvez as universidades agora, além de serem as geradoras, provedoras do conhecimento, também são transmissoras de conhecimentos que não necessariamente são originadas na universidade, na faculdade, mas são obtidas ou geradas, cristalizadas em outros campos. Te dou um exemplo. Engenharia mecânica. Pode ser que um conhecimento específico venha de um mecânico que está ali trabalhando dia e noite na resolução de um problema, mas é importante aquele que está estudando engenharia mecânica ter esse conhecimento. E a universidade meio que transmitindo isso, né? Captando de onde vem o conhecimento e sendo quase que um canal de transmissão. Seria isso, mais ou menos, que você também visualiza? Eu acho que é isso, mas eu acho que é cada vez mais aberto. Mais né? aberto. Então, assim, sim, obviamente, né? A gente está na universidade, então lá a gente tem as pesquisas, Exato. a gente tem doutores, a gente tem pessoas, assim, que só fazem isso, que extrapolam a literatura e testam diversos modelos para trazer as melhores teorias e trazer os novos conhecimentos. Mas é óbvio que a gente também tem do outro lado, e a gente pode falar desse outro lado, o mercado de trabalho, a experiência das pessoas que devem se unir a esse conhecimento. Sim. Então, o que eu estou vendo? A gente estava até falando um pouco antes da entrevista. Tem pessoas que, nos Estados Unidos, a gente vê isso, tem um sobrinho do meu marido que trabalhou lá, que assim, ele vai e faz um curso. Às vezes pode fazer uma faculdade, às vezes não é uma faculdade, mas que vai para uma instituição educacional e faz um curso especializado em tecnologia. E aí ele pega e fala assim, não, mas eu gosto também da questão, enfim, da saúde X. Aí ele vai lá, ele faz curso. E aí ele vai através de cursos, que às vezes não tem muito a ver entre um e outro, mas que se completam dentro dele e vai tendo uma formação que nenhum outro tem. Exato. Então, esses cursos, formação continuada que a gente fala, ela é super importante. Super. Então, assim, eu sou super tradicionalista, eu gosto. Então, falei para minha filha está fazendo administração. Falei, filha, vai fazer administração. Depois, se você quiser fazer uma outra coisa, a administração já te deu um overview bacana, né? Não é porque sua mãe fez administração, mas assim, eu gosto dessa questão tradicionalista de você ter áreas guarda-chuvas, exatamente. Né? Como é a saúde, como é a administração. Engenharia, direito. Exato.
E aí depois dali você Também gosto desse. vai também devagarzinho diminuindo e focando naquilo que você quer, né? Então, a gente vê, e eu acho que isso é muito evidente hoje. Hoje, um aluno que formou administrador e ou formou no direito, ele vai fazer uma pós-graduação qualquer, é pouco. Sim. Ele tem que buscar essas especificidades e particularidades do nosso mundo. Então, com tudo isso que eu vi agora, então eu tenho que me entender e fazer essa divisão. E a universidade não é e não deveria ser a provedora de tudo, né? Sim. A educação é para além da escola, para além da faculdade, da universidade. Só assim que a gente se enriquece e constrói conhecimento. Exatamente. Eu, por exemplo, na minha carreira, eu comecei como estagiário e depois como trainee. Como engenheiro formado, eu fiz um programa de trainee. E aí, no programa de trainee, a empresa entende que ela faz uma educação continuada daquele profissional. Na verdade, ela ensina na prática aquilo que se aplica melhor para aquela demanda que ela vai ter. É muito louvável, é correto isso. Os programas de trainees, a minha sobrinha ela estuda nos Estados Unidos, está se formando em engenharia biomédica, e a empresa que já está a contratando, uma empresa biomédica, ela tem um programa de trainee fantástico, porque ela entende que os talentos têm que ser forjados e assim, as suas capacitações têm que ser potencializadas. Até porque o ser humano ele consegue descobrir as suas reais vocações ao longo do tempo. A gente muda, né? A gente muda. Eu sou engenheiro químico, hoje eu sou comunicador, eu não imaginaria, mas a gente vai se... A gente é o que a gente é no tempo. Exato. A gente é o que a gente é no tempo. No tempo, que isso a gente aí vive. vai para os melhores momentos. Então tá bom. A gente é o que a gente é no tempo. Então a gente vai se moldando. O mundo muda, nós temos que nos moldar, nós temos a nossa essência, o nosso DNA, a nossa vocação, mas aí eu faço até um link aqui com o espírito empreendedor. Você se formou numa universidade, mas a sua missão como autogestor é de continuar se desenvolvendo. Sim. Não é o que você falou, seja através de cursos, através de experiências em empresas. E é uma coisa engraçada, tem que fazer sentido para você. É claro que assim, fazer sentido, Juliana, não enche barriga, concordo. Mas num determinado momento da vida, as coisas precisam fazer sentido. Então, quando a gente fala de educação, e você falou dessa questão da universidade, de você ter uma formação plural e buscar beber de várias fontes, eu me lembro de uma frase que eu gosto muito. Essa frase é uma coisa que me leva, eu sempre falo ela, porque me motivou demais. Assim, comunicar, como você é um comunicador, e educar, como eu sou uma educadora, consiste muito em você mandar uma mensagem e receber uma mensagem. Ou você ensinar e aprender. Mas não é só isso. Isso é a parte operacional. É a parte intrínseca do ato de se comunicar e de educar. Exato. Comunicar é partilhar sentido. Educar é partilhar sentido. Se eu falo o que eu quero para você e isso não faz sentido para você, a gente não se comunicou. Não teve E se eu vou para uma sala de aula e eu passo aquela disciplina e eu passo aquele conteúdo e aquilo não toca o aluno, não faz sentido para ele no mundo que ele vive, de nada faz. Ele não vai absorver. Isso é educação, aprendizagem significativa. Legal. Se não for significativa, de nada vale você estar ali. Aí a importância de você ter a leitura do aluno, como ele é, vai fazer sentido. Às vezes ele não expressa, mas você tem que tentar ler, né, se faz sentido para ele. E acho que tudo isso na vida tem que fazer sentido, sabe? Ai, Juliana, muito lindo isso, porque é maravilhoso, mas isso não enche barriga. Não, eu sei, eu concordo com isso, mas tudo na vida que seja para isso, né? Que seja para uma sobrevivência, que a gente sabe que a vida do brasileiro é duríssima, mas tem que fazer um sentido. Eu falo isso fazendo uma ponte para o empreendedorismo novamente. Você tem que ter propósito quando você vai iniciar algo, algum projeto, que nem você falou. Tudo na vida, nada é fácil, todas as conquistas são conquistadas, todas as oportunidades são conquistadas. Não espere, eu costumo falar,
os meus interlocutores, não espere que as oportunidades sejam doadas, dadas. Sim. Pense que as oportunidades são conquistadas. Se alguém te der uma oportunidade, você conquistou aquilo, né, porque é bom para outra parte também. Então, eu imagino que isso é importante quando você vai iniciar um projeto, seja de lançar uma nova escola, lançar um novo curso. Você tem que se conectar com o propósito que você tem que ter para aquilo. E isso é um dos segredos, não é o segredo. São muitos, não existem segredos, mas são muitas coisas para você ter sucesso, né, como empreendedor especificamente. Mas ter uma ideia clara, por que você está fazendo isso? O why, né, em inglês, o propósito, isso é muito, muito importante. Se você não tiver isso claro, sim, você vai se perder no processo, porque é muito difícil o processo. Mas às vezes você também está fazendo alguma coisa e você não sabe por que você está ali. Porque você foi obrigado a estar ali, por algum motivo. Você teve que fazer, eu tenho que fazer isso, porque às vezes pediram. Você não tem como decidir. E aí tentar tirar dali coisas que façam sentido para você. Então, ainda que você não tenha procurado aquilo por um propósito, mas aquilo ajudou, você já consegue trazer na sua cabeça, não, eu posso usar isso dentro do que eu faço, dentro do que eu quero. Ter uma mente positiva. Exato. Né? A gente não consegue 100% dirigir a nossa vida. Mas a gente tem que buscar tentar dirigir a nossa vida o máximo que a gente consegue. Mas quando a gente é colocado em situações que a gente não desejou, tentar tirar o melhor daquilo. O melhor aprendizado, a melhor postura mental em relação a isso. Não uma mente negativa. Eu não gosto disso. Eu não gosto de tomar esse negócio, mas eu tenho que tomar, porque vai me hidratar. Então deixa eu sentir o sabor. Deixa eu aproveitar, já que eu estou aqui. Pensa assim. Exato, mas é assim que a gente tem que fazer. Acho que ter essa mente positiva e ter essa disposição de acordar cedo e enfrentar a vida, né? Eu acho que é importante. Não, você vê que a gente, no bate-papo aqui, a gente está navegando entre educação, empreendedorismo, filosofia, felicidade. Exato. É legal, porque quem é do mundo de educação se preocupa muito com um espectro maior das coisas. Como a gente falou, a educação está na base, né, do ser humano. Uma coisa que eu queria fazer um comentário, até para ver a sua opinião. No mundo executivo, e eu acho que as universidades, a educação, ela tem vários propósitos. Um deles é preparar o profissional para o mundo profissional, corporativo, seja depois como empreendedor, empresário, ou executivo, ou funcionário, colaborador. Mas uma das coisas que tem mudado nos últimos anos, que eu tenho percebido, porque eu estou no mundo corporativo, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, na época do meu pai, era muito bonito e era um motivo de orgulho a pessoa passar 30, 40 anos no mesmo local. Da mesma empresa, né? Porque não era fácil e a pessoa estava fazendo uma carreira e a empresa valorizava o profissional que era o super especialista naquela função, naquele departamento. Então, fulano tem 25 anos nesse departamento, ele vai completar 30 anos de empresa. Nossa, ele está há 40 anos, ele vai ganhar. Hoje eu vejo situações em que alguns boards de grandes empresas ou alguns CEOs de grandes empresas, mas vale para o CEO também, valorizam executivos, funcionários de experiências múltiplas. Sim. Não só, e olha que interessante, não só somente em diferentes segmentos da própria empresa, então ele está na qualidade, vai para vendas, vai para compras, mas as empresas também estão começando a valorizar as experiências em outras empresas, porque as culturas das empresas são diferentes. Sim. E eu visualizo isso como um processo de educação que o executivo tem que ter na mente dele. Eu tenho que me educar para ser um camaleão, um multi-especialista.
para eu passar por diversas experiências e poder saber como me comportar quando eu estiver em momentos adversos, situações adversas. Eu acho que isso é uma coisa super importante. A gente gosta de ter, quando a gente vai contratar pessoas de alta performance, a gente olha muito isso. Adoro essa expressão, alta performance. Porque a gente precisa ver por onde que essa pessoa passou, se ela passou por problemas na empresa, se ela consegue se adaptar. E até uma contradição muito grande com o que a gente está vivendo com a nova geração, né? Então, assim... Os millennials. Enquanto a gente precisa de pessoas maduras, capazes de se adaptar como um camaleão a condições adversas e que tenham passado por diversas empresas e que isso é extremamente enriquecedor para a empresa, por um outro lado, a gente tem esse pessoalzinho mais jovem, que tem um outro objetivo. Um outro objetivo? Me fala um pouco disso. Eles têm um outro objetivo, é uma geração que a gente precisa estudar muito ainda. Os millennials, os que estão na faixa dos... que a gente, assim, sem citar muitas empresas, mas, assim, às vezes são pessoas altamente capacitadas que trabalham numa empresa de tecnologia que em 5 minutos fazem o que a gente não faz em um mês, mas na hora que mostra e o cliente fala assim, olha, não gostei, faz de novo, acabou o mundo deles, né? Então aí eles vão para casa, eles choram, eles não têm essa maturidade, essa estrutura emocional que a gente tem. E receberam não. Receberam não. E assim, não é culpa, nem é julgamento, nem nada disso, mas é uma geração diferente. É uma geração que, assim, na minha época, quando eu fui trabalhar fora, então aquela coisa, você vai super arrumado, você toma cuidado, você, né, se fecha inteira, você vai conversar com o chefe, Era isso. Eles não, eles são donos de si, o que é bom. Mas são coisas que a gente vai precisar saber trabalhar junto. Então, eles têm mais liberdade. Se eles vão conversar com o presidente da empresa, o CEO, o cara que veio da Arábia, ou vão conversar com outro, para eles é a mesma pessoa. Ok, mas é que o mundo, a gente se organizou de uma maneira diferente. Eu concordo com você. O que você está falando para mim foi dito por um outro executivo, empresário. Ele falou, poxa, bem sucedido, que não é millennium, ele... da nossa geração, ele falou, olha, uma coisa que eu percebo é que as conquistas que a nossa geração tiveram, para você chegar a ser CEO ou diretora de uma mantenedora, foi um longo caminho árduo, onde você não é gostoso você cair, se levantar, faz parte, você chegou lá. E esse executivo falou para mim, às vezes eu visualizo que uma parte dessa nova geração ela não se dá conta, ou não se deu conta, quão difícil é chegar numa posição de destaque. Sim. E parece que não dão esse tipo de... Não sei se a palavra é respeito, mas eles não veem a diferença entre alguém que trilhou uma trajetória enorme, com erros e acertos e chegou lá, e o outro que não. Eles veem que é a mesma coisa. E, na verdade, o que... existe aí, não é uma reverência que você tem que fazer, mas um respeito diferente, até uma oportunidade, que você falou no começo do programa, é uma oportunidade você conversar com alguém que já trilhou um longo caminho. Eu acho que também tem a ver com uma questão mais antropológica, até uma questão de valor. Valores. Então, assim, não é que eles faltem com respeito, mas é que não é valor. Então, por exemplo, por que eu não posso usar um shorts curto e um cropped para ir trabalhar? Viu? Veja bem, né? Porque agora tem muitas coisas. E aí a gente tem que tomar cuidado para não ferir ninguém. Isso. Não, olha, não tem problema. Não, porque o que importa é a minha capacidade. Eu sei que o que importa é essa capacidade. Mas a gente tem alguns decoros, a gente tem algumas coisas que a gente precisa respeitar. Então, é uma geração que ela vem muito... Mas por quê? Mas o que isso vai interferir? E a gente... Tá certo, não tá? Tá, tem razão naquilo que fala, mas a gente tem que passar, mas o mundo não é assim, o mundo é um pouquinho diferente. Vamos mudar o mundo? Vamos mudar o mundo, mas isso vai levar um tempo, né? Então, eu sinto um pouco assim. Não, maravilhoso. Juliana, estamos quase assim, você vê como passa rápido o tempo, rápido. Estamos quase chegando assim no final da entrevista. E eu queria, sempre costumo encerrar a entrevista pedindo uma dica da Juliana Fornari, uma pessoa inspiradora aqui. Uma coisa que eu falei sempre e sempre falo no programa é inspiração, né? A gente procura trazer pessoas que inspiram os outros e transbordam essa inspiração, porque no final das contas
a vida não é fácil para ninguém, mas a inspiração pode ser uma força motriz que faz as pessoas irem à frente, quererem, quando tomarem os tombos, não desistirem, se reerguerem. Então, pessoas inspiradoras como Obrigada, você, é muito bacana ter aqui no lisonjeada. nosso programa. E aí, nesse sentido, eu queria que você desse uma dica, ou dicas, para os nossos telespectadores para terem sucesso na vida ou na vida profissional, né? Uma doutora em educação com ampla experiência nessa área, acho que com certeza vai inspirar as pessoas com algumas dicas que você com certeza pode dar. Então, queria que você desse essa dica. E a gente tem a nossa câmera. Essa é a sua câmera. Essa do meio? Essa do meio, se você quiser falar para essa câmera as dicas. Quem sou eu, assim, para dar uma dica de sucesso? Eu fico super lisonjeada. Eu acho que é importante a gente, como eu já falei, ter determinação. Eu acho que é importante a gente ter uma família por trás. Então, eu como mãe de 2 crianças, não são mais crianças, mas continuaram crianças sempre para mim, com meu marido. Então, a gente ter esse alicerce, eu acho que isso começa, essa base começa de casa. Eu acho que a partir daí você tem coragem para seguir em frente, né? Eu acho que tudo que eu fiz eu tive muito apoio e isso faz diferença, né, para as pessoas de sucesso. Então, sempre tive muito apoio do meu marido, dos meus filhos, da minha família como um todo. E ter determinação, ter vontade, ter gana, ter pensamento positivo, resiliência. Nunca pense que aquela pessoa de sucesso é perfeita, tem uma vida perfeita. Isso a gente vende muito, né, no Instagram. A gente nunca gosta de mostrar as nossas quedas, os nossos tombos no Instagram, né? Aquilo não é vida de verdade. Aquilo é feito uma vitrine para a gente se mostrar as partes boas. Todo mundo que tem sucesso, todo mundo que trabalhou, todo mundo que chegou em algum lugar, ralou muito, sofreu bastante. Então, a sua vida não é diferente da vida de ninguém, né? A gente tem os mesmos percalços e as mesmas dificuldades. E eu acho que o que diferencia esse apoio familiar, o olhar para a oportunidade e persistir e não desistir nunca. Maravilha. Juliana Fornari, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Riquíssima a nossa entrevista, com dicas, com histórias de vida. Espero que vocês tenham gostado. Os nossos telespectadores adoraram, tenho certeza. A gente, ainda mais nessa semana, a Semana da Mulher, trazer uma mulher inspiradora, empresária, empreendedora, executiva, à frente do grupo Mãe, que é uma empreitada por si só. Com certeza. Então, te parabenizar por tudo isso, te desejar o maior sucesso na continuidade da sua trajetória, inspiradora para muita gente. E, desde já, deixar as portas abertas para você retornar sempre que quiser, falar um pouquinho mais sobre projetos, ideias, inspiração. A gente aqui é um fórum, é um espaço para bater papo com pessoas como você. Muito obrigado. Agradeço, muito obrigada. Agradeço você, agradeço o Rod, agradeço a todos. Legal. E nesse sentido, então, eu queria me despedir dessa edição do programa Business 360, uma edição especial, porque foi aqui na nova casa, a nossa estreia, uma estreia em alto estilo. A gente fica muito contente. Vamos seguir nessa nossa jornada de trazer pessoas inspiradoras, que agreguem, que dê uma palavra de motivação a todos nós. E para você que é empreendedor, empresário executivo, agradecemos muito a audiência. Até o próximo episódio do programa Business 360. Um grande abraço e fiquem todos muito bem.